Pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de número 11 do curso de Teoria Geral do Processo Civil. Vamos falar hoje sobre o princípio do contraditório e da ampla defesa. São dois princípios que geralmente são trabalhados em conjunto e que possuem uma importância fundamental para o processo contemporâneo. O contraditório, pessoal, ele é importante porque é através do contraditório que nós temos a inserção democrática dentro do processo, que é justamente a participação das partes no decorrer dos atos jurídicos processuais que são praticados ao longo de todo o processo. Democracia exige participação. Então, se não tem participação das partes, não tem processo democrático. Como que as partes participam do processo? Elas participam por meio do contraditório. E o contraditório no Código de Processo Civil de 2015, ele teve uma ressignificação. Algo que já era solicitado pela doutrina antes mesmo do Código, principalmente a partir da Constituição de 88, foi incorporado no Código de Processo Civil, que é aquilo que nós chamamos de contraditório substancial. O que acontece? O contraditório ele tem duas partes, a parte formal e a parte substancial. A parte formal, que é estabelecida pelo binômio ciência e manifestação, ou seja, a necessidade do Poder Judiciário ir lá, intimar o advogado, intimar a parte para ela saber o que está acontecendo no processo e dar um prazo para ela se manifestar no processo, ela foi complementada pela dimensão substancial do contraditório, que é justamente essas manifestações que as partes fazem terem como influenciar na decisão do julgador. Porque se as partes se manifestam, mas o julgador não leva em consideração aquilo que foi manifestado, então o contraditório ele é uma mera formalidade. Ele está ali só para cumprir um papel de dar legitimidade para o processo. E isso não pode acontecer. Por isso que o contraditório formal são essas manifestações que as partes têm o direito de fazer e tomar conhecimento daquilo que já foi praticado no processo. Além disso, nós temos que observar se o juiz levou em consideração aquelas manifestações que as partes fizeram. Sem essas duas dimensões, o contraditório ele não está completo. Ele está incompleto e não está de acordo com a Constituição Federal. Porque, para quem não sabe, o contraditório ele é previsto primeiramente na Constituição, portanto ele já existia antes mesmo do Código seu atual, de 2015, e também está previsto no CPC de 2015. Então, no artigo 5º, inciso 55, fala aos litigantes, em processo judicial ou administrativo e os acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. O artigo 7º, é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, ônus, deveres e aplicação de sanções processuais. E aqui o final, que eu acho que é interessante. Competindo ao juiz zelar ênfase na parte de efetivo contraditório, ou seja, não pode ser um contraditório meramente formal, um contraditório de faz de conta, mas aquele contraditório substancial, aquele que realmente traz a possibilidade das partes influenciarem no processo, no julgamento, que será, o que é sempre o objetivo final de cada processo, ter o julgamento, principalmente de mérito. Então, aqui na dimensão formal, eu coloquei a garantia de ser comunicado a respeito dos atos praticados e a possibilidade de ser ouvido no processo. Aqui, bastante tranquilo, porque todo o processo, se o advogado, por exemplo, ele não recebe uma intimação, o que vai acontecer? Não teve contraditório, ele não foi comunicado de um ato processual. Então, se o juiz marca uma audiência de instrução e julgamento para ouvir testemunha, e aí ele marca o dia e o horário, mas não intima um dos advogados, de uma das partes, o que vai acontecer? Essa audiência ela vai poder ser anulada, porque não cumpriu o contraditório, que é essa comunicação. Então, o contraditório formal, ele continua sendo importante. Inclusive, o seu descumprimento pode ir à nulidade processual.
O advogado ele tem o direito e a parte também de saber o que está acontecendo no processo, inclusive dessas datas marcadas de perícia, de audiência de instrução e julgamento e assim por diante, né? Manifestação, não adianta nada o juiz dar o despacho determinando que uma parte se manifeste em 15 dias, se não tiver intimação para o advogado se manifestar em 15 dias. Então não é que o contraditório substancial ele substituiu o contraditório formal. Na verdade, os dois precisam estar conjugados na formação do princípio do contraditório previsto constitucionalmente. O que o Código veio acrescentar na dimensão substancial foram duas questões que eu quero dizer para vocês. A primeira é a questão da decisão surpresa. O Código ele deixou bastante claro, tá, que o juiz ele não pode dar uma decisão sem antes ouvir as partes. Que é aqui, ó, o artigo 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Ou seja, tem que ter contraditório, mesmo que ele possa decidir de ofício, tem que ter contraditório. Tá bom? O artigo 9 também vai falar, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, ou seja, para que você tenha uma decisão, uma sentença, um acórdão, até mesmo decisão interlocutória, você precisa ouvir a outra parte. Tem exceções? Tem exceções, o artigo 9 traz tutela provisória de urgência, se você pede uma tutela antecipada, numa petição inicial, o juiz ele pode deferir essa tutela antecipada, essa tutela de urgência, antes de ouvir outra parte, deixar o contraditório para um momento posterior, nas tutelas de evidência em que cabe liminar e também na decisão prevista no artigo 701. Uma decisão que não respeita o artigo 9º, não respeita o artigo 10 do Código de Processo Civil, é uma decisão nula. Por quê? Porque é uma decisão surpresa. É nula por quê? Porque descumpriu o contraditório substancial que deve existir. Se a parte não se manifestou ainda, como é que ela vai poder influenciar na decisão do julgador? Não faz sentido. Além disso, o acompanhamento por advogado, que é justamente uma perspectiva de que a parte tem o direito de ser assistida. Se ela não tiver condições de pagar um advogado, ela tem direito a um advogado público, e isso vale também para o processo civil. Sem o advogado, a administração da justiça ela fica prejudicada. A própria Constituição reconhece esse papel do advogado como essencial para a administração da justiça. E por fim, nós temos a fundamentação substancial das decisões, que é o segundo desdobramento do contraditório. Quando o Código ele modificou a questão da fundamentação das decisões judiciais, ele colocou um inciso que é extremamente importante, mas que a jurisprudência ainda está vacilante na sua aplicação. O artigo 489 do Código de Processo Civil, um desdobramento do contraditório, vai falar, ó, não se considera fundamentada qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que... Aí tem o inciso 4 que vai falar não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Isso significa o seguinte, que ao julgar um processo, tomar uma decisão, o juiz precisa analisar os argumentos das partes, não só da parte a qual ele está utilizando para dar ganho de causa, por exemplo, mas também ele precisa analisar os argumentos, e eu acho que ainda é mais importante, os argumentos da parte que saiu prejudicada com aquela decisão. Porque é ela que tem que ser convencida de que o direito está sendo aplicado da forma correta. Se o juiz, na hora de argumentar, ele só utiliza dos argumentos para garantir o benefício para uma das partes e não refuta os argumentos da parte contrária, ele não está demonstrando que acabou analisando os argumentos da outra parte. Como é que a gente vai saber que o juiz analisou os argumentos se ele não rebate?
Por que ele não acatou os argumentos da outra parte? Por que ele decidiu de um jeito e não de outro? Se ele não explica isso na fundamentação, dando a possibilidade da manifestação da parte influenciar no seu julgamento, então não tem como você ter contraditório substancial. E eu disse que a jurisprudência está vacilante porque muitos julgados dos tribunais superiores, principalmente do STJ, têm negado uma interpretação mais incisiva desse inciso, dizendo que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos da parte que saiu prejudicada na decisão. O que, a meu ver, é um erro, é uma forma do STJ burlar a aplicação do princípio do contraditório e de inciso específico para essa questão. Você está deixando de aplicar o Código de Processo Civil. É uma expressão do quê? Do ativismo judicial. Deixar de aplicar um inciso, que é justamente o inciso que vem para aumentar a proteção do contraditório, que é garantia fundamental prevista na Constituição, sem ter um argumento, né, que diz que esse inciso é inconstitucional, então você está deixando de aplicar uma lei por mera vontade do Poder Judiciário, sem justificativa jurídica. Então, no meu entendimento, deixar de aplicar o inciso 4 é um ativismo judicial contrário ao contraditório substancial. Esperamos que, posteriormente, esses entendimentos possam vir a ser superados, né? Porque eles fazem isso justamente para não ter que anular a decisão, o que é um erro, né? Ficar passando a mão na cabeça de juiz, não anulando a decisão. Se começasse a aplicar desde logo e fizer jurisprudência em torno disso, o jurisdicionado ganharia muito mais, porque os juízes, sabendo que as decisões seriam anuladas, eles dariam sentenças mais bem fundamentadas. Mas enquanto não anular, as sentenças continuarão sendo mal fundamentadas. Existiria um prejuízo de anular os primeiros processos de imediato até formar a jurisprudência? Sim, mas posteriormente nós teríamos um ganho de aplicação da Constituição muito maior. E o outro princípio que está conjugado com o contraditório, eles andam sempre juntos, é a ampla defesa. Por quê? Não adianta você ser comunicado, você poder se manifestar, a sua manifestação ter como influenciar o julgador, mas você não ter como utilizar os meios de prova que você precisa para provar aquilo que você está falando. Por exemplo, né, se você não puder se manifestar de uma forma ampla na sua defesa, colocando argumentos de ordem processual, junto com argumentos de ordem de direito material, junto com argumentos de provas. Né? Da ampla defesa também deriva o direito de permanecer em silêncio. Isso é importante, principalmente no processo penal. O direito de não produzir prova contra si mesmo, né? Que é o direito de não ser compelido a dizer a verdade. O direito de ser defendido por um profissional técnico habilitado. Falar por último no processo. Então, o réu sempre fala por último no processo. No processo civil, essa regra às vezes é um pouco mitigada, mas via de regra também é o réu que vai falar por último. Quando você tem que ouvir testemunha na instrução, se tem testemunha do autor e do réu, as testemunhas do autor serão ouvidas primeiro. Quem faz a pergunta primeiro para a testemunha é quem arrolou a testemunha. Então, essas questões todas estão relacionadas à ampla defesa. Não adianta ter participação processual se você não consegue construir uma defesa que seja adequada para defender o seu cliente ali no processo. Os dois estão sempre juntos. Se faltar um, faltar o outro, isso pode gerar nulidade processual por desrespeito a princípios e garantias constitucionais. Tudo bem? Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.